Voltamos e como é bom estar com você neste programa Trocando Ideias, para deixar até mesmo o tema que nós estamos conversando um pouco mais leve, porque como nós já estamos conversando há 2 blocos, o tema da morte é um tema pesado, um tema que nós temos medo de falar, um tema que muitas vezes nós não queremos falar para os nossos filhos, nós não queremos mostrar para os nossos filhos. Engraçado que as culturas antigas, e não falo as culturas primitivas, mas as culturas antigas, inclusive no nosso Brasil, costumava-se ali a ter esse culto aos mortos, né? O respeito a eles, no dia 2 de novembro, levar os filhos para rezar ali, acender a vela, tudo isso que faz parte, claro. Esses dias eu estava conversando sobre justamente esse assunto com um seminarista, e eu falei que eu vi algumas fotos antigas que se tiravam dos velórios. Eu falei, meu Deus do céu, agora nós podemos ir para o outro extremo, né? Vamos lá fazer um selfie agora com o morto. Calma, não é isso não. É só para nós deixarmos o tema da morte leve, porque temos a esperança, como já está sendo falado aqui, que Jesus venceu a morte. A morte não é a última palavra, porque nós acreditamos que por Jesus nós fazemos também com Ele a nossa Páscoa. E no segundo bloco nós terminamos falando sobre justamente purgatório, e eu disse um livro, e eu tenho aqui a minha produtora de palco, minha produtora do programa, desculpa, extremamente atenta, e ela já trouxe para cá, então eu quero divulgar esse livro do professor Felipe Aquino. Isso, professor Felipe Aquino, O Purgatório, o que a Igreja ensina. Nós já sabemos, estávamos até conversando aqui, um grande abraço ao professor Felipe Aquino, mas o professor Felipe Aquino parece que nós falamos de um tema, ele já tem um livro. Que maravilha, que sabedoria, né, deste homem que tanto nos ensina, tanto nos ajuda e nos ensina com a pedagogia de professor. Então, você pode adquirir esse livro, também, inclusive, o nosso irmão que fez a pergunta sobre o purgatório, ligando 3186-2600, 12 3186-2600, o purgatório, o que a igreja ensina, do nosso querido professor Felipe Aquino. Muito bem. Aline, temos perguntas? Temos, e essa veio do Ceará. Olha! São Benedito. São Benedito. Foi feita pelo Alexandro Fernandes e ele pergunta: quando alguém morre, essa pessoa nos ouve, pode rogar por nós? Se isso acontece, qual é a diferença entre o catolicismo e o espiritismo? Aí, agora, os padres, por favor, me ajudem. Qual é a diferença entre o catolicismo? Porque é justamente uma confusão que pode acontecer entre a intercessão dos santos e também a realidade de nós termos essas consultas, né? Essas consultas espirituais, onde ali vai baixar e vai... Engraçado que quando as pessoas vão nestes lugares, pessoas sempre, não, estou muito bem, é um lugar muito paz, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas não é ele que está falando, não é ela que está falando, porque se Jesus nos deu um lugar lá, eu não iria voltar de maneira nenhuma, só iria voltar, Padre Fernando? Para conversar com os daqui desse lugar? Então, eu quero recorrer a um trecho do Catecismo da Igreja Católica, número 1013. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Então, é durante essa peregrinação que nós decidimos o destino último. Quando tiver terminado o único curso, único, não são vários, o único curso da vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Não voltaremos. Os homens devem morrer uma só vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Para a fé cristã. Com todo respeito, né, às pessoas que frequentam cultos, ou religiões afros, ou sessões espíritas, nós não estamos aqui atacando pessoas, com todo o respeito. Ora, essas pessoas dão até um testemunho de busca de retidão maior
do que padres, ou do que eu. Não vou falar dos padres, vou falar do que eu. Mas nós não estamos falando de pessoas. Aqui eu estou lendo, tentando comunicar a doutrina cristã católica. Não existe reencarnação depois da morte. Então, para o católico, não pode haver essa dúvida. Não é possível ser católico espírita, o cato espírita. Sim. Não é possível. Se compreende ou até se explica na realidade do Brasil, por exemplo, porque nós já nascemos muito misturado, né? O brasileiro é rico na mistura, mas nessa riqueza das misturas das raças, né? Do povo europeu com o povo africano, do povo indígena e etc., nessa riqueza cultural de alimentos e etc., para a palavra de Deus não é possível ou não é recomendável, não é correto misturar crenças religiosas, misturar o que é palavra de Deus com crenças. A palavra de Deus é revelação da vontade do Deus que nos ama, que criou o ser humano com uma única vida. Um Deus que é amor e que cria identidades. Não criou o Anderson para ser hoje o padre, amanhã o Luiz, depois da manhã o Carlos, e afinal, na terceira ou quarta, sei lá, encarnação, o Anderson não é o Anderson, é o Pedro, é o Luiz. Isso contradiz a nossa fé no Deus que é todo-poderoso e é capaz de criar o Padre Anderson como único, irrepetível e incomparável. Só Deus pode ter dado essa vida, essa alma para o Padre Anderson. E assim a respeito de cada ser humano. Então, repito, eu não estou aqui de modo algum querendo desrespeitar as crenças e falar mal de pessoas. E muito menos dizer que quem acredita em reencarnação está no inferno. Quem sou eu? Quem vai julgar é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse mesmo Jesus Cristo deu à sua igreja o Espírito Santo que ensina sem erro algum. Nós homens podemos até errar, inclusive nas palavras. Eu posso estar usando palavras erradas aqui e você não está compreendendo. Mas o Espírito Santo não erra. O Espírito Santo que ensina a igreja de que não existe reencarnação depois da morte, não é o mesmo Espírito Santo que inspira uma religião que ensina reencarnação. Que também não quer dizer que naquela religião não possa haver, e certamente há, sementes do verbo e verdades, e que a salvação pode chegar lá. Sim. Só que no Espírito Santo, que é Espírito da verdade, que Jesus revelou, não há contradição. Não é fácil falar sobre isso num meio tão plural como é o nosso Brasil, o nosso mundo, em religiosidades, em religiões. Mas esse é um espaço que, graças a Deus, a Canção Nova não tem medo de apresentar, ainda que por instrumentos ou instrumento limitado, a verdade sobre a fé católica. Não é possível ser cristão, católico e ser espírita. Tem que fazer uma opção. Eu espero que se opte por aquilo que o Espírito da Verdade ensina. Eu queria chamar aqui o Ellison em relação a isso, porque no segundo bloco nós falamos um pouco dessa compensação que muitas vezes a pessoa vai buscar. É claro que você, como um excelente profissional da psicologia, você, no seu encontro ali com o seu cliente, com o seu paciente, você não vai entrar com a religiosidade. Mas as pessoas, elas têm essa tendência, muitas vezes, a buscar essas respostas, né? Seja uma resposta que ela não vai conseguir, né? E aí, muitas vezes, ela faz esse tipo de tentativa, ela vai em busca dessas respostas, né? Qual que seria, até num percurso mais humanizado, psicológico, para que a pessoa pudesse não ir em busca dessas compensações, ou, não falo essa, mas qualquer uma outra compensação, mas ela trilhar os passos necessários frente a uma situação como essa? Pois é. Há um dado epistemológico, que o ser humano é único. Então, isso é um princípio científico também.
Então não é somente um princípio da religião Não é católica. apenas um princípio teologal. Cristão, é um princípio né? também científico. Exatamente. Isso é bem exatamente. interessante deixar claro. Por quê? Porque não, em momento algum na história a ciência pôde observar, como eu falava da fenomenologia, um fenômeno de alguém que não é mais esse alguém, é outra pessoa e volta numa vida depois de morrer. Então, isso não se explica. Obviamente que estou falando da psicologia, da ciência, né? Respeitando sempre o religioso, que é justamente a explicação daquilo que a ciência não consegue explicar. Sim. Tendemos, e há estudos sobre isso, por exemplo, de como que a religiosidade ajuda na recuperação de alguém que está doente. Existem várias pesquisas no mundo inteiro da psiquiatria e da psicologia. Pesquisas, por exemplo, com pessoas alcoólicas, né? As pessoas que têm uma fé, uma religiosidade, tendem a ter uma maior possibilidade, a melhorar, a sair do vício com mais facilidade de quem não tem uma religiosidade. Estatisticamente, existem pesquisas que comprovam isso. E também existem pesquisas que dizem o seguinte: pessoas que têm uma espiritualidade, uma religiosidade e que deixam a sua responsabilidade para Deus, abrem mão da sua própria responsabilidade diante da vida, essas pessoas também têm dificuldade de superar os seus problemas. E aí entra um pouco nessa pergunta que você me faz. Se diante do fato da vida, seja a morte, seja a doença, seja os problemas, eu não consigo lidar com essa verdade, eu posso tender a buscar explicações das mais diferentes possíveis. E aí eu estou fugindo desse fato. Então eu preciso me responsabilizar, crendo, sim, tendo a minha fé, mas sabendo também que essa fé me exige atos, me exige atitudes, exige com que eu dê os meus passos, porque essa é a concretude da nossa existência. E falar também em relação à morte é trazer também essa morte para a minha realidade. Quando eu temo a morte, eu tendo a evitá-la de forma até mesmo doentia, a evitar o sofrimento que a morte do outro pode me trazer. Então eu deixo de ter vínculo com alguém, porque eu tenho medo de sofrer a perda desse alguém. Então, o medo da morte, a minha dificuldade de lidar responsavelmente com a morte, também pode fazer com que eu me afaste das pessoas que eu posso amar. E aí a gente vê a própria questão do materialismo, né? E a própria argumentação que fundamenta muitas vezes o aborto, que fundamenta a eutanásia, que fundamenta lá na frente essa eugenia, o nazismo. Então, por medo de amar, eu posso excluir a vida do outro, eu mato, eu assassino. Eu cometo assassinatos. Então, é necessário essa reflexão também para nós percebermos que muitas vezes uma religiosidade doentia pode fazer com que a minha psicologia adoeça e eu sofra também esses males na minha existência. Isso é muito interessante que você traz, porque é justamente um ponto em que a nossa cultura hoje ela está mergulhada, né? Eu não amo para não perder. E muitas vezes eu mato por amor. Que tipo de amor é esse? Porque nós vemos, se a gente ir para os telejornais ou qualquer coisa nesse sentido, para que a pessoa não me deixe, eu a mato, vamos dizer, né? Exatamente. Mais ou menos isso. E aí não é amor, é posse, né? É posse. Eu não suporto que o outro me deixe. E aí, como que isso tem acontecido? Justamente por isso, porque temos a dificuldade de amar, e amar exige transcendência. E é interessante, por exemplo, falando do cristianismo, né? Quando Pedro vai e naquele enfurecimento ele corta a orelha do soldado, né? E Jesus vai e faz um milagre, ele coloca a orelha. Então, isso é o amor e também um sinal para nós, para pensarmos o seguinte: eu faço um milagre, eu vou além das leis da natureza, mas eu não semeio o ódio, mas eu não semeio a intolerância. Essa é a grandiosidade do ser humano. Nós podemos amar, nós podemos superar o ódio, nós podemos tolerar, sim,
a rejeição do outro. Nós podemos tolerar, sim, o ódio do outro, né? E isso faz de nós pessoas maiores, pessoas mais felizes. Muito bem, muito obrigado. E tudo isso que nós estamos conversando, eu fico pensando, ok, quando nós estamos já acompanhando ali uma pessoa que já está no seu leito de morte, porque já está com uma enfermidade, né? Ou por causa da própria idade, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu fico pensando agora, quantas mães e quantos pais, quantos irmãos que sofrem, e sofrem de uma maneira quase que incontrolável, né? Por causa de um filho que às vezes, por causa de droga, foi assassinado, ou por causa do álcool, dirigiu e sofreu um acidente. Ou seja, essas mortes que nós podemos dizer, é quase que uma morte violenta, né? Porque uma coisa, eu acho que a pessoa ela vai ali esperando, acompanhando, mesmo que tenha ali sempre a esperança, mas ela sempre vai se preparando para esse momento, se é uma doença, por exemplo. Mas a pior coisa é quando você, de repente, o telefone toca e fala assim, alô, o seu filho acabou de falecer, um jovem cheio de vida, isso, aquilo, aquilo outro. Então, aqui é o tema que nós estamos conversando e queremos tocar na sua vida, porque isso faz parte da minha, do padre, dos padres, da Aline e do Ellison, faz parte da nossa vida. E como, a partir da nossa fé, nós devemos lidar com estes momentos, né? E então, a minha diretora ali já está dizendo que nós vamos acabar 3 minutos, mas agora com 3 minutos eu só posso dar tchau para todo mundo agora. Aline, muitas perguntas, Aline, então só temos 3 minutos, então o que nós podemos fazer com 3 minutos, Aline? Dar tchau. A Aline pode responder, né, Aline? Apenas eu posso direcionar as perguntas, né, ao e-mail dos nossos convidados. Isso é uma coisa que eu vou deixar aqui claro, porque eu me esqueci, passou um lápis na minha cabeça no início, mas o padre Fernando Santamaria, na medida do possível, ele também estará respondendo as suas perguntas pelo e-mail pesantamaria@cançãonova.com. Padre Fernando Santamaria, pesantamaria@cançãonova.com. O padre Jean Medeiros também estará, na medida do possível, respondendo pelo Facebook, Padre Jean Medeiros, .58. Padre Jean Medeiros, .58. E o Ellison, também pelo e-mail, pelo Facebook, né? Ellison Psicólogo. Ellison Psicólogo, também pelo Twitter, @Ellison Psicólogo. E também aqui tem o seu site, é isso? Sim, tem um site. Tem aí o www.ellissonsantos.com. ellissonsantos.com. Aí eu começo. Não, vou começar com você, Okay. Dando seu tchau, suas palavras conclusivas nesse programa que foi, eu posso dizer, muito bom. Ellison. Bom, primeiramente dizer que sempre a psicologia, ela é uma ciência, como toda ciência, ela é limitada. Isto é ciência. A ciência é uma ferramenta, ela é limitada e nós não temos as respostas para tudo. Mesmo dentro da psicologia existem várias áreas, várias abordagens, várias teorias. É um processo que vai crescendo à medida que cada psicólogo, cada cientista vai estudando e encontrando respostas para a nossa vida. Então é importante pesquisar, existem muitos livros, a logoterapia, Viktor Frankl fala do sofrimento, do sentido do sofrimento. Sugiro que busquem aí o livro Em Busca de Sentido, por exemplo, de Viktor Frankl. Viktor Frankl é um dos autores que eu sugiro. E, mais uma vez, uma alegria poder estar aqui no Trocando Ideias. Muito obrigado, Ellison. Padre Fernando, também uma alegria, padre. Poder dizer que a morte é um mistério para a igreja. Por isso, é um tema que merece nós estarmos aprofundando cada vez mais, com a ajuda da Palavra de Deus, com a luz do Espírito Santo, com o testemunho dos santos, com o testemunho e com as vivências uns dos outros. Então, que esse programa seja um ponto de partida também, além do nosso encontro aqui, para que você continue, e nós todos, aprofundando
E o que eu recomendo é que você possa, e eu também, fazer da sã doutrina católica um grande companheiro, uma grande companhia para esse aprofundamento, porque existem muitas interpretações e que tendem a gerar não esperança, mas desespero, niilismo e perda de sentido, enquanto que a palavra de Deus gera sempre esperança e amor. Muito obrigado, Padre Fernando. E Padre Jean, também, muito obrigado pela sua vinda, muito obrigado por nos dar as suas respostas, a sua presença. E seja sempre bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. 3 breves observações, né? Nós, o povo da cruz, né? Nós temos uma única verdade, como bem colocou o padre, e é a ressurreição. E nesse sentido nós somos radicais, né? Somos um povo de ressurreição. A outra observação é uma observação pastoral, né? A gente sabe o quão doloroso é perder um ente querido. Então, que os sacerdotes do Brasil inteiro se posicionem de maneira muito carinhosa nos velórios municipais, jamais, dentro da medida do possível, deixe de visitar, porque ali não é o sacerdote, a igreja é o Cristo, e isso faz a diferença na vida de uma família. E a última observação, um convite, no dia 17 de novembro, a partir das 19 horas, acontece na cidade de Embu das Artes, no restaurante O Garimpo, o lançamento do livro Corações Curados para Amar. E gostaria de aproveitar o ensejo e mandar um abraço para o querido Léo, da cidade de Embu das Artes. Deus abençoe. Muito obrigado. Está aí o livro do Padre Jean Editora Medeiros, Petra. Corações Curados para Amar. Muito bem, esse aqui já é meu, o seu você vai adquirir depois. Aline, tchau Aline. Tchau, padre. Uma boa noite a todos. Foi um prazer esse programa. Muito bom, viu? Muito Sempre aprendo muito aqui. Que bom, graças a Deus, Aline. E aí também a nossa produção, ela estará também se responsabilizando por todas as outras perguntas que não deu tempo de responder, mas não daria tempo mesmo de fazer tanta coisa em tão pouco tempo. E agora eu convido todos a ficarmos em pé para juntos pedirmos a bênção de Deus e que possamos trocar ideias e ir mais além, em busca da verdade, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.